95% das vezes que eu ouço falar sobre semeadura na igreja é na hora da oferta. E amém. É importante semear dinheiro, finanças, recursos no reino de Deus. Esse local só é maravilhoso dessa maneira. Um dos melhores lugares de retiro de igreja que eu conheço, irmãos. Eu conheço muitos. Inclusive nessa região aqui eu conheço a grande maioria das casas de retiro. Mas vocês têm um lugar onde foi semeado muito amor, muito dinheiro, muito recurso para que esse lugar fosse assim, abençoado. Então é importante a semeadura financeira. Que muitos projetos, quando a gente faz nosso projeto no Oriente Médio, a gente sempre consulta várias igrejas que semeiam na nossa vida, no nosso ministério, e nos ajudam a fazer aqueles congressos. É importante ter os recursos. Mas hoje, irmãos, eu quero enfocar a semeadura como em um lugar diferente, que não tem muito a ver com dinheiro. É quando nós semeamos na nossa casa. E começando, como é importante semear na vida do nosso cônjuge. A nossa casa é o lugar principal da nossa semeadura, amém? Vocês concordam com isso? Glória ao Senhor Jesus. Não vos enganais, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, versículo 7. É muito importante nós aprendermos, amados, que Deus nos quer semeadores. Uma das parábolas de Jesus é com respeito à semeadura, de semear a palavra de Deus, de semear a vida de Deus por esse mundo afora. Mas o nosso foco aqui é a família. E eu quero pontuar algumas leis da semeadura. A primeira lei é que sempre colhemos na mesma espécie do que plantamos. Irmãos, sempre que você semeia amor, você colhe amor. Não adianta você querer semear, como a gente falou hoje, irritação, briga, ira, palavra torpe, e querer colher amor. Muita gente semeia, passa o dia semeando porcaria na casa e de noite quer colher amor. Irmãos, a nossa esposa é um solo muito sensível. Todas as esposas aqui. E o que você semear na vida de uma esposa, você vai colher. Se você semear valor e honra, você vai colher valor e honra. Isso nós aprendemos, Rosane e eu, como é importante nós valorizarmos um ao outro. E quando a gente dá valor para a esposa, você recebe aquele valor de volta. Quando você dá amor, quando você dá carinho, você recebe aquilo. Muitas vezes, depois nós vamos ver, e recebe mais do que semeia. Nós vamos ver isso aqui no segundo ponto. Mas essa lei, nós colhemos na mesma espécie que plantamos. Por isso que tem muita gente abençoada financeiramente. O Bill Gates, não me falha a memória do número, mas ele semeia, creio que 10 ou 20% de todo o seu recurso anual em obras sociais pelo mundo afora, em obras de desenvolvimento de escolas, até mesmo no Brasil, tem dezenas de projetos em que aquele homem semeia dinheiro anualmente ali, e Deus abençoa. Essa não é alguma coisa que é só para casal crente. Não, isso é para qualquer casal, é uma lei da semeadura. Sempre colhemos na mesma espécie do que plantamos. Como é importante nós semearmos na vida dos filhos. Ontem a gente ficou ouvindo várias canções do André no nosso computador, que ele deixou gravado, e eu fiquei vendo, Senhor, quantos anos eu sentei do lado do meu filho, que tem o ouvido perfeito, tocando o violão, e eu ouço nas músicas que ele está compondo, as harmonias que ele ouvia quando era criança, que o pai tocava do ladinho dele, e ele sempre ali deitadinho, criança, mas ele estava semeando, foram semeaduras, e hoje ele explode de música, de melodia, da mesma forma que Deus foi me dando, mas aquilo foi uma semeadura na vida dele, de sentar e cantar para os filhos. E na vida da Aurora também. Eu lembro quando a Aurora era pequenininha, quando nós compusemos um cântico chamado Nos Braços do Meu Pai, e a Aurora estava junto quando eu compus esse cântico. Foi logo depois que a Rosana levou um tiro,
e eu estava segurando o André, foi quando o André nasceu, que o André nasceu 4 semanas depois daquele tiro. E desde que ele era pequenininho, eu compus esse cântico com ele no meu colo. Não há lugar melhor, com tamanha paz, paz igual eu nunca. E a Aurora era maiorzinha, e era o cântico que ela gostava de cantar, né, filha? Também aprendeu a cantar e louvar a Deus, ama louvor. E a vida de Cristo Jesus na Aurora, irmãos, que é uma criança especial, foi semeada desde criança. Ela aprendeu a amar o Senhor Jesus, aprendeu a amar a igreja, aprendeu a amar os princípios do reino de Deus. Ela sabe o que é certo e o que é errado, ela sabe qual é o propósito de Deus para a vida dela, porque desde pequenininho nós semeamos na vida dela. Irmãos, nossos filhos, eles são um terreno fértil para qualquer coisa, para semeadura boa e para semeadura má. Se você semear uma má semente, ela vai crescer. A coisa mais triste que a gente vê nessa lava-jato, nessas coisas que acontecem, é quando vai pai e filho para a cadeia, e fica o pai e o filho lá preso, e pai e filho processado. Que semeadura terrível de um pai na vida de um filho, ao ponto dele ir processado, vai para a cadeia, envolve nora, envolve netos, e assim vai envolvendo. Sabe o que é isso, irmãos? Semeaduras mal feitas, de ensinar os caminhos errados, de semear no coração dos filhos aquilo que é errado. Mas nós temos a grande oportunidade, como servos do Senhor, de aprender a semear a bênção, a vida de Deus, as coisas do reino de Deus, os valores e os princípios de Deus na nossa casa, na nossa vida, nos nossos filhos, no nosso casamento. Amém, irmãos? Nós somos chamados para isso, para a vida de Deus, para semearmos do jeito de Deus, as coisas de Deus. Aleluia. Sempre colhemos na mesma espécie que plantamos. Não é isso, porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Glória ao Senhor. Segunda lei, sempre colhemos numa estação diferente da que semeamos. A semeadura não é coisa imediata. Quem conhece lavoura, isso é uma coisa simples da gente ver. A gente planta em agosto para colher, né, no início do ano, e assim por diante. A gente planta uma árvore. Quando a gente vinha chegando aqui, vimos os ciprestes aqui que foram plantados, um caminho de ciprestes, do outro lado palmeiras, e é tudo pequenininho, mas vai crescer. Foi plantado esse ano, para daqui 3 ou 4 anos ser um lindo cipreste bonito, fazer um caminho aqui para dentro. E assim são as árvores, a gente planta. Eu lembro uma vez que eu plantei um pomar de laranjas no meu sítio, e eu ia lá ver, e aquilo estava pequenininho, e ainda pequenininho, e depois pequenininho ainda, mas chega uma hora que cresce. A gente semeia, tudo que se semeia tem que crescer. A gente tem que dar o tempo para crescer. Toda semente que nós plantamos, ela tem que amadurecer, ela vai dar fruto numa outra estação, numa estação diferente da que nós semeamos. Porém, nós temos que ter a fé e a certeza do plantio. Eu tenho um amigo no Oriente Médio que ele comprou uma terra, e a primeira coisa que ele fez foi plantar oliveiras em todo o sítio dele. Plantou as oliveiras, e isso faz uns 18 anos que ele plantou as oliveiras. Faz 3 anos que ele colheu as primeiras azeitonas usáveis, porque nos primeiros 4 anos as azeitonas não são tão usáveis. Só depois do 5º, 6º ano que dá fruta é que se pode usar as azeitoninhas. Mas todos aqueles anos eu vi aquela arvorezinha, ele sempre me levava lá e a gente ia ver. Ele disse: um dia vai frutificar, eu nem vou usar tanto isso aqui, quem vai usar vão ser os meus filhos, porque a azeitoneira ela fica totalmente madura com 40 anos, que ela começa a ficar com qualidade boa, né? Então tem coisas que Deus deixou na natureza que você planta hoje e que só vai dar frutos daqui não sei quanto tempo. E assim é na vida também. O que nós semeamos na vida do André, e eu lembro do André pequenininho aprendendo violino, irmãos.
Não dava para usar para nada aquele violino. Eu já sonhava com ele no estúdio gravando, como ele grava hoje. Mas foi um tempo de semeadura, de estudo, de investimento, de apoio, mas semeando, ajudando. E isso é importante na nossa vida, essa prosperidade, essa semeadura na vida uns dos outros. E a gente tem que aprender a semear sementes. Tem sementes que são rápidas, outras que são muito longas, mas vão dar frutos, irmãos. Glória a Deus. Nós temos que ter fé de investir nas sementes longas, nas sementes a longo prazo, que elas vão para outras estações da vida. E tem coisas no casamento que a gente semeia pela vida fora, que só vai colher na velhice. Amizade, companheirismo, amor, carinho. Irmãos, eu vou dizer para vocês, o casamento vai ficando melhor, viu? Para vocês que estão começando, você que está com 3 anos, André, com quem conversei hoje, né? Vai firme, querido. Quando chegar com 36, como nós estamos, o teu casamento com Cristo Jesus e com as semeaduras certas vai estar muito bom, muito melhor, de amor, de companheirismo, de alegria. Glória ao Senhor Jesus. Nós amamos a nossa estação de vida, é uma estação de produtividade. Nós semeamos a nossa vida inteira na vida um do outro. Sabe como a gente semeia na vida de marido e mulher? É valorizando os dons, os talentos uns dos outros, irmãos, e ajudando esses dons a prosperar. Esta é uma semeadura maravilhosa que nós precisamos aprender a realizar na vida uns dos outros. Descobrir o que cada um tem de dons, tem de talentos e prosperar esses dons. Glória ao Senhor Jesus. Quando nós casamos, os meus talentos de música já eram bem registrados, né? Eu já gravava disco, já ministrava louvor na igreja, já viajava com os meus pastores, e a Rosana ia chegando, né? Ela estava ali do nosso lado, gostava de cantar, mas não era uma artista. Mas eu decidi semear na vida da minha esposa. Eu trouxe a Rosana para cantar comigo, para louvar comigo, semear na vida dela. E ela tem um coração, e sabe o que vai acontecendo? Vai se desenvolvendo. Quando você semeia, a sementinha vai se desenvolvendo, vai crescendo, e no decorrer da vida você semeia numa área e começa a colher em outras. E assim é o discipulado também. Quando a gente semeia na vida de pessoas, como é bom você começar a semear na vida de uma pessoa e ver aquelas sementes crescerem e se desenvolverem. Não são rápidas, é a médio, a longo prazo. Eu sempre tive bons músicos junto comigo, mas tinha uma banda que eu tinha um baixista, e era um baixista muito bom, um excelente músico, e eu comecei a investir naquele moço, e andar com ele pelo Brasil afora, levava ele, a esposa, não tinha criança ainda, recém-casados, e aquele discípulo, irmãos, como aquela esposa reclamava daquele rapaz, a gente tinha que sentar com ele e dizer: não pode ser assim, não, que ele sai para viagem, ele só leva uma toalha para ele, daí eu vou procurar, só tem uma toalha para ele, e ele toma banho primeiro, né? E eu disse, daí eu sentava com ele, conversava: não pode ser assim, meu amigo, né? Tu tem que, né, que amar, que honrar a tua esposa. Ia semeando, né? E semeando, e foi indo, irmãos. Esse moço começou a crescer, irmãos, crescer em tudo, porque quando você semeia bem numa área, você vai ver que outras áreas se desenvolvem também. E um dia esse moço disse: Deus começou a me dar canções. Ele chegou para mim com um cântico: recebi um novo coração do Pai. E esse moço chama-se Daniel de Souza. Hoje é um pastor, um apóstolo, um homem usado por Deus no Brasil e no mundo, cheio do Espírito Santo, irmãos, mas que foi uma semeadura de vários anos ali do nosso lado, aquele casal crescendo, depois aprendendo a discipular outras vidas, pastorear outras vidas, e se tornou um ministro, um homem de Deus de estatura, porque ele é grande mesmo, né? É um homem de Deus com uma estatura, mas foi uma semeadura de discipulado na vida deles. Por isso, irmãos, a gente não pode desistir de ninguém.
Não desista de nenhum filho que você tem. Pode ser um especial, semeia que vai frutificar. Não vai frutificar imediatamente, mas vai frutificar lá na frente, em nome de Jesus, na sua vida, na sua casa, aleluia, na vida dos seus filhos, na sua vida, meu irmão, na vida da sua esposa. Semeie, prospere, ajude a prosperar. Tem crianças e tem pessoas que elas prosperam facilmente, mas tem outros que você tem que ficar ali semeando, abençoando, incentivando, motivando, investindo. Mas faça isso, meu amado, porque vai frutificar. Tudo que nós semeamos, nós vamos colher. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Tudo que nós semeamos, nós vamos colher, em nome do Senhor Jesus. A gente pensa, eu investi tanto nessa pessoa, e nós como pastores às vezes dizemos isso, né? E vemos que só dá para trás, mas vai colher em nome do Senhor Jesus. Às vezes a gente colhe aonde não espera. Dia 24 de dezembro eu fui na cadeia de segurança máxima, e lá de Porto Alegre, junto com um grupo da igreja que faz esse trabalho. E a gente chegou lá, e quando entramos na última ala, que era a mais perigosa, só de assaltante de banco, daí quando eu entrei lá, eles já estavam reunidos. Daí lá do meio um levantou: Azaf, paz do Senhor. Eu disse: oh rapaz, tu está aqui, né? Tu está aqui, meu? Aqui vestidinho de laranja. Daí eu chamei ele disse: pô tio, eu voltei para o crime, eu voltei para a droga, mas hoje eu quero voltar para Jesus. Eu disse: tá bom filho, eu vim aqui te buscar, e abracei ele entregou a vida para Jesus ali, irmãos, voltou para o Senhor Jesus. Foi da nossa congregação, da casa de recuperação, que a tia Noemi investiu, e amou, e deu banho por anos. Mas glória ao Senhor, fomos lá. Daí ele me garantiu, ele foi batizado agora em janeiro, que voltou para o Senhor e não vai voltar para o crime, em nome do Senhor Jesus. Eu disse: glória a Deus, vamos. E é assim, às vezes a gente tem que colher num lugar esquisito, que é a cadeia, viu irmãos? Mas assim é com Deus. Deus não joga as sementes fora. Escreva isso no seu coração. Deus não joga as sementes fora. Eu li a biografia de um homem chamado Bill Johnson, um pastor americano que por sonegação fiscal foi preso. Acontece isso, viu irmãos? Nos Estados Unidos, pastor que vai preso por sonegação fiscal. E esse homem conta no seu livro que ele estava na cadeia e tinha um moço afastado que sempre vivia distante dos outros, e ele foi se aproximando daquele moço. Daí ele descobriu que aquele moço era o neto do Moody, o neto do grande pregador Moody, e que estava ali, já estava com AIDS, e ninguém ficava perto dele. E esse irmão Bill Johnson começou a discipular esse moço dentro da cadeia. Voltou esse moço para Jesus, voltou para Cristo, né? Se reconciliou com Deus, foi discipulado e morreu um ano depois disso, mas morreu salvo. Sabe por quê, irmãos? Ali dentro tinha uma semente de um vovô que amou, de um vovô que profetizou, de um vovô que pregava a palavra de Deus. Seu filho não soube aproveitar da época, nem da graça, nem da vida do semeador, que era o querido Moody, mas Deus cuidou da semente. Eu quero dizer que Deus cuida das sementes. Creia no poder das sementes, por isso não pare de semear. Creia no poder da semente que você semeia na sua vida, na vida da sua esposa, na vida do seu marido, em nome do Senhor Jesus. Creia no poder da semente na vida dos seus filhos, na vida dos seus netos. Não pare de semear, meu irmão, não pare, porque toda boa semente de Deus vai dar frutos. Aleluia. Sempre colhemos numa estação diferente. Tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Nós sempre colhemos mais do que semeamos, irmãos. É a terceira lei. Essa lei fala que uma pequena semente, ela dá muitos frutos. Você semeia um grãozinho de trigo, e daquele grãozinho
no tempo certo, na estação certa, você vai ver, tem uma espiga com dezenas de outros grãozinhos de trigo. E assim são as sementes de Deus na nossa vida. O que nós semeamos, principalmente na nossa casa, vão dar frutos, mais frutos do que você pensa. Vai colher mais do que semear. Essa é a terceira lei que enfocamos, porque as sementes de Deus, elas são poderosas. É assim que a graça, o amor de Deus se multiplica nesse mundo. Nós semeando talvez as poucas sementes que nós temos, mas Deus fazendo a frutificar 100 por 1. Louvado seja Deus, aleluia. Você semeia em uma vida, colhe uma família. Você semeia, né, em uma cidade, colhe uma nação. Louvado seja Deus. E essa é a nossa expectativa, sempre com a palavra de Deus. Como a palavra de Deus prospera, irmãos. A gente não crê no poder da semente, não sabe o valor que tem uma semente. Eu ouvi a história de um moço num encontro que nós fizemos em Dubai há uns anos atrás, e esse moço pediu para ser batizado. Era um moço árabe, iraquiano, e conversando, o rapaz, o Flávio, nosso discípulo que tratou desse caso, que nos contou, perguntou para ele: mas como que você se tornou cristão no Iraque? Ele disse: rapaz, minha história é muito impressionante. Eu estava na guerra do Irã e do Iraque, e a minha companhia foi para uma trincheira na fronteira do Irã com o Iraque. Eu fiquei muitos dias naquela trincheira. Trincheira é um buraco cavado no chão, em que os soldados ficam para proteger um local que foi conquistado. E um dia eu estava ali deitado na minha trincheira e comecei a sentir uma coisa embaixo, assim, nas nádegas. E eu fui ver aquele troço que estava me incomodando e puxei. Era um livrinho. Era um Novo Testamento dos Gideões em árabe, numa trincheira no deserto, irmãos. Uma semente que alguém semeou em algum lugar e estava ali no deserto. Talvez um soldado ganhou e jogou fora, ou caiu do bolso de alguém, ou um avião americano despejou. Não se sabe como que aquilo parou naquela trincheira, mas chegou no lugar certo, irmão. Aquele homem começou a ler, porque estava na sua língua. Ele não tinha nada que fazer na trincheira, começou a ler o evangelho, irmãos, e no final do livrinho ele já estava crente. Ele disse: é isso que eu acredito, esse é Yeshua, né? E ele aceitou o Senhor e começou a procurar, e chegou até esse grupo que nós trabalhamos lá em Dubai, e foi batizado, e com ele veio toda a família, e uma bênção, glória ao Senhor Jesus, por causa de uma semente. Uma semente. Uma semente. Esse homem é um testemunho hoje no seu país, porque uma sementezinha deu esse fruto. Louvado seja Deus. Assim a semente de Deus. Rosana e eu chegamos numa cidade chamada Shinshiro, no interior do Japão. Estou vendo muitas japonesas aqui, então vou contar um testemunho do Japão. Então nós chegamos em Shinshiro e tinha aquela igreja linda. A gente olhou de cima das montanhas quando a gente chega, e olha aquela cidade toda planinha, e bem no meio da cidade uma torre com uma cruz. A gente sempre vê um prédio shintoísta ou budista, mas ali o que chama a atenção é aquela igreja com a cruz. Daí o irmão disse: é para lá que nós estamos indo. Aquela cruz no meio de Shinshiro, no interior, bem no centro do Japão. Daí nós chegamos lá, e à noite, naquela primeira noite que a gente ministrou, cantou, cheio de gente, irmãos, entupido de gente, aquele lugarzinho, cantando os cânticos da Hillsong, né? E depois nós ensinamos nossos cânticos, traduzimos para o japonês, os irmãos cantando lá nossas canções. Que coisa linda, emocionante. E eu ministrando ali a palavra. Fizemos um retiro bonito com aquela igreja, e à noite veio o patriarca daquela igreja, o senhor. Quando ele chegou, junto com seus filhos, que eram os pastores, e aquele senhor bem velhinho, de 80 e poucos anos, ele disse, eu perguntei para ele: como começou essa igreja? Foi o senhor que começou? Ele disse: meu filho, tudo isso aqui era uma fazenda. E o irmão traduzindo, né? Isso era uma grande fazenda, e nós morávamos, eu e meus 8 filhos morávamos aqui dentro. E um dia eu fui na caixa do correio
E alguém tinha deixado também um Novo Testamento dos Gideões. Irmãos, eu conto isso na Conferência Nacional dos Gideões, eles vibram, né? E alguém deixou um Novo Testamento, e eu comecei a ler aquele livrinho com os meus filhos, e todos nós aceitamos o Senhor Jesus, e toda a nossa família aceitou o Senhor Jesus, e uma grande parte da nossa vila aceitou o Senhor Jesus. Antes não tinha essa cidade, era toda a nossa fazenda aqui, e todos nós aceitamos o Senhor, e por isso tem essa igreja que nasceu na minha casa com aquele livrinho. Que coisa linda, irmãos! Que coisa linda é a palavra de Deus, é algo tremendo. Uma semente dá um fruto maravilhoso como esse, glória ao Senhor. Por isso que a gente não pode parar de semear. Gente, olha aqui, ó. Nós podemos ter tudo de bênção que Deus tem nos dado como igreja, mas a igreja tem que ser um lugar que semeia a palavra de Deus com um livrinho, com um CD, com um DVD. Leva esses livros do pai para um amigo seu, para uma família, para os seus parentes, para os seus irmãos. Não é uma propaganda só, isso aqui é uma semente de bênção, de vida. Os demais livros do pastor, CD de música, semeie na vida de outras pessoas. As sementes dão frutos, e vão dar mais frutos do que nós pensamos. Uma sementinha vai dar muitos frutos para o reino de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Você semeia 1 e colhe 100 em nome de Jesus. E assim são todas as sementes que a gente semeia na nossa vida, na nossa casa, nos nossos filhos, no casamento e pelo mundo afora. Mas principalmente a boa palavra do Senhor é a melhor semente que nós podemos compartilhar neste mundo. Amém. E a quarta lei: colhemos a proporção que semeamos. Quem semeia, a palavra fala, isso afirma, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Glória ao Senhor Jesus, aleluia. Quanto mais você semeia, mais Deus vai ver. Por isso que Jesus disse para aquela mulherzinha, para aquela mulher, né, que estava, Jesus disse, ela é a que deu mais, porque ela deu tudo. Então a proporção de Deus fala do coração, é da intensidade que aquilo vale no seu coração. Uma semente. Eu já semeei muitos violões, sempre, pelo mundo afora. Só no Egito eu deixei 3 bons violões, 4 com um que eu deixei 2 anos atrás. Já são 4 violões, só no Egito. Sempre que eu vou para o Oriente Médio, eu deixo um violão bom com os irmãos lá, para abençoar cada igreja. Irmãos, e Deus sabe, não é um grande sacrifício para mim semear violão, mas eu vivo ganhando violão, irmãos. Esse dia eu estava numa rádio, um menino simples, com um violão Taylor maravilhoso, ele chegou para mim, olha, Deus mandou semear esse violão na sua vida. Eu disse, aleluia, glória a Deus. Eu tinha recém dado um outro Taylor para um menino que se casou em Porto Alegre, não demorou 6 meses, Deus mandou outro violão, e vai mandando, e violão lá em casa sempre tem para alguém, né? Para mandar, para levar, para abençoar, louvado seja Deus, e porque Deus vê o coração. Deus dá na mesma espécie. Eu lembro quando um cantor muito famoso, chamado Paul Wilbur, um judeu muito querido, eu fui visitá-lo nos Estados Unidos, e a gente foi jantar. No fim da janta, ele chegou com a sua esposa, com um violão que custa $9.000, e me deu o violão dele, e disse, Deus mandou semear isso aqui na sua vida e no seu ministério. Eu nunca ia comprar um violão de $9.000, irmãos, nunca, mas Deus mandou aquele violão, aquela obra-prima de um luthier famoso americano, que só os artistas top têm esse violão, mas é a intensidade de Deus. Tem coisas que vão acontecendo pela nossa vida fora, que são frutos de semeadura que você vai fazendo pela vida fora. Um dia você recebe uma coisa e você não sabe, puxa, que coisa maravilhosa que Deus nos deu, mas Deus viu a sua semeadura. Quando você tinha quase nada, você deu quase tudo, você deu uma oferta, você abençoou alguém, você socorreu alguém, isso vai para a conta direto de Deus, da sua colheita, irmão. Cuide da sua colheita. Saia dessa ministração hoje, cuidando da sua colheita em todas as áreas, irmãos.
na área do amor, do afeto, do carinho, da bênção, da atenção para os filhos, irmãos. Como nós precisamos semear na vida dos nossos filhos. E olha, em qualquer idade, viu? Não, meu filho já é casado, precisa de semeadura. Filho casado também, filhos, noras, netos, família de todos os tipos. Glória ao Senhor Jesus. Quando você semeia na vida das pessoas ao seu redor, dos familiares, eu tenho uma semeadura muito linda, irmãos, na vida do meu sogro. Quando eu vim para a família, fui me achegando da Rosana. Sua mãe era minha professora de piano, eu fui me achegando, né? E com aquela história. Então, o pai, um químico do INCRA e professor universitário, a mãe, diretora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Rosana já na terceira universidade, e eu, ex-hippie, ex-drogado, ex-nada, né? Tudo, eu era ex-tudo, né? Mas tinha pouco estudo, eu era ex-tudo. Eu era ex-aluno do colégio militar, eu era ex-bom aluno, eu era ex-estudante, né? E eu já, graças a Deus, já era ex-drogado quando eu conheci a Rosana, e estava começando meus primeiros passos de ministério, e o pai da Rosana me olhava com o rabo do olho assim, ó, né? E sempre muito duro, muito forte comigo. Eu tinha um medo daquele meu sogro, irmãos. Mas eu fui semeando amor na vida dele, eu fui semeando carinho, e ele sempre aquele homem explosivo, né? Muitas broncas, muitas crises, mas nós nunca desistimos dele, de amar e de semear na vida dele, muito perdão, muita restauração, e sempre nas suas próprias crises, quem socorríamos era nós dois, Rosana e eu. Sempre, né, na casinha da praia, ninguém quis ficar com ele. Ele construiu 3 casas, uma era para ele e para um casal de filhos. Ninguém quis ficar, Rosana e eu ficamos, né? E assim fomos semeando no relacionamento. Irmãos, hoje meu sogro é um dos meus melhores amigos. Hoje eu sou o conselheiro e o discipulador do meu sogro, o líder espiritual da vida dele, em quem ele confia, para quem ele presta contas, né? Que ele andou tendo umas crises financeiras e começou a prestar conta para mim, fazer todo o cronograma financeiro. Olha aqui, vê se está bem esse mês, né? Um homem, né, muito bem de vida e tudo mais, e eu conquistei. Sabe por quê, irmãos? Sementes de amor, sementes de perdão, sementes de paciência que foram semeadas naquela vida, e hoje, numa época importante da nossa vida e da vida deles como avós dos nossos filhos, essas sementes deram muitos frutos. Então são sementes preciosas que nós semeamos pela vida fora. Amém, amados? Glória ao Senhor Jesus. Isso afirme, aquele que semeia pouco também ceifará. Glória a Deus. Então eu termino aqui a nossa semeadura. Queres falar, meu amor? Vem cá, minha esposa. O que tu quer falar? Tu quer falar o propósito eterno de Deus. Vem cá, filho. Vem, levanta. Qual é o propósito eterno de Deus, Aurora? Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Bem devagarzinho, para os irmãos entenderem. Ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Esse é o propósito de Deus. Obrigado, filha. Isso ela aprendeu. Quando ela apronta, eu digo para ela: filha, você não está sendo parecida com Jesus. Porque o propósito de Deus ela sabe muito bem. Fala, esposa. Eu vi uma frase que eu acho que expressa bem essa questão da semeadura, enfocando o casamento. Fazia uma pergunta em um cartaz, em uma igreja, para chamar a atenção, para a gente ler e perguntar quem é o melhor cônjuge. E a primeira coisa que vem na mente da gente é aquele que é mais maduro, aquele que de alguma maneira se expressa melhor, aquele que é mais tolerante, e vem muita coisa na cabeça da gente. Mas em letras menores dizia o seguinte: o melhor cônjuge é aquele que consegue extrair o melhor da pessoa com quem casou. Só com boa semeadura.
e esperando o tempo certo para que a semente dê fruto.